Olá galera, aqui é o Senpai Carlos, esse é o Sensei Eduardo, sejam bem-vindos ao canal do Samurai Moderno. É isso aí pessoal, estamos aqui hoje para fazer um vlog para vocês, mas antes disso a gente queria agradecer ao Wesley Jimenez do canal Krav Maga Caveira pela gentileza de ter recomendado o nosso canal. Eu acho isso muito importante porque hoje em dia a gente vê às vezes as pessoas, outros canais como concorrente, e não é verdade, né? Acho que a gente tem que se unir para fazer um conteúdo em geral melhor e quem ganha são vocês aí que estão assistindo. Então vai aí o nosso agradecimento aí para o Wesley e parabéns pela iniciativa. É isso aí. E no vídeo de hoje a gente vai abordar alguns assuntos meio polêmicos que a gente vê aqui no YouTube, como um conceito errado que as pessoas têm de alguns vídeos de técnicas que tem aqui no YouTube, como que você testa uma técnica para ver se ela funciona mesmo, e aquilo que não dá para ser testado, né? São algumas coisas que acontecem no YouTube e que geram um desentendimento, um preconceito e um desdém com relação a certas artes marciais. Exatamente. E aproveitando esse tema, a gente vai falar aqui também para vocês que a gente vai fazer uma série nova, né, a respeito de diversas artes marciais, né? Nós vamos começar falando das artes marciais que a gente é graduado, né, Carlos? E talvez fazer de outras artes marciais também, se o assunto for interessante, se o pessoal gostar. Pois é, a gente vai abordar tanto a história, a evolução da arte marcial, como que ela está no cenário atual, né? Bem como a gente vai pegar técnicas específicas dessas artes marciais e ver como que você pode levar elas para um cenário de uma luta mais ampla ou até de autodefesa, ok? A primeira que a gente vai fazer vai ser o Taekwondo, e se você gosta, tem alguma dúvida, qual que é a sua opinião sobre o Taekwondo hoje em dia no cenário nacional, os diferentes estilos, a história e tudo mais, você deixa aí nos comentários para acrescentar no vídeo que a gente vai fazer. É isso aí, pessoal. Então galera, o tema de hoje veio por conta de um pedido que teve no canal, no nosso vídeo sobre pegadas. A gente pegou 3 tipos de pegada, tanto no kimono, quanto testamos a sua efetividade numa camisa normal. E uma das pessoas comentou pedindo se teria como fazer, seria legal, né, fazer um vídeo onde a gente faz essas pegadas com a pessoa resistindo, né? E é uma ideia muito boa, mas como que seria feito esse vídeo? A gente teria que gravar várias lutas, ou separar várias lutas, e pegar os momentos onde essa técnica foi aplicada, se ela funcionou, por que ela funcionou, se ela não funcionou, por que ela não funcionou. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes vocês podem ver um vídeo de alguma técnica, por exemplo, essas que a gente apresentou nesse vídeo, e a pessoa não está resistindo, né? Fala, isso não funciona por causa que a pessoa não está resistindo. Não foi o caso da pessoa que comentou, ela pediu, é um pedido válido, mas as pessoas têm uma ideia errada, do tipo, eu testei essa técnica aqui, agora resiste aí para eu ver se funciona. Eu quero ver se funciona com você resistindo. Né? Pois é, é válido, você tem que testar com a pessoa resistindo, mas como que você testa isso? Você tem que testar isso na luta, no sparring. Não tem como eu testar uma técnica, por exemplo, a pegada, e agora você resiste aí. Ele sabe o que eu vou fazer, não vai funcionar, ok? Às vezes as pessoas confundem uma parte do treino, uma parte fundamental do treino, que é esse 2 a 2, onde eu aplico a técnica, ele recebe a técnica, com a luta em si. Outra coisa também, existe o passo a passo a ser seguido, né? Você vai testar uma técnica se você não sabe como executá-la, né? Então, primeiro de tudo é você entender como que executa, mecanicamente, entender a biomecânica do movimento, fazer devagar para fazer certo, né? Exatamente, a repetição para criar memória muscular. E quando a gente faz esse treino, é importante lembrar que os dois estão treinando, tá? Eu estou treinando com ele às vezes uma sequência, estou treinando com a pessoa, como encaixar uma sequência ou uma técnica específica. Ele está tendo um treino muito importante também, ele está vivenciando essa técnica. Antes de você resistir à técnica, aprender a defender ela, você tem que vivenciar a técnica. Isso é um conhecimento fundamental, às vezes só de você vivenciar ela, se a gente usar na luta, às vezes você já está mais pronto para se defender dela. Ok? Então as duas pessoas estão treinando. Isso é fundamental. E o segundo, obviamente você treinou o 2 a 2, você repetiu bastante a técnica ali, e depois vem o sparring,
onde você, dentro de uma gama de outras técnicas, você vai tentar encaixar aquela, ok? Muito provavelmente, na primeira vez que você for fazer, não vai funcionar, não é? E às vezes a pessoa, porque não funcionou, já acha que aquilo dali não funciona, essa técnica está errada, não funciona, né? Não é assim, pessoal. Quantas vezes você tem que repetir uma técnica até você fazer ela certa? Quantos sparrings você tem que fazer, quantas tentativas e erros você tem que usar no sparring até você conseguir executar aquela técnica. Se fosse fácil, assim, eu repetir 10 vezes aqui, eu vou na luta e eu consigo fazer, cara, ou você leva muito jeito para aquela técnica, ou você é um gênio das artes marciais. Não é um processo longo, tá? E o que é mostrado em vídeos no YouTube e tudo mais é essa parte de treino 2 a 2. Às vezes a pessoa filmou ela usando numa luta, ou algum lutador usando numa luta, para comprovar. Você quer saber se uma técnica funciona ou não? Pesquisa se ela foi usada no MMA, no kickbox, no Muay Thai. Tem muitas técnicas que você vai saber que ela funciona porque alguém já usou. Exato. Eu acho, pessoal, também que às vezes o problema não está na técnica, está na metodologia. Está na forma como você começou a fazer e levou para o sparring, como sendo o sparring um ponto final. Né, Carlos? Exatamente. Porque eu acho que, imagina só, você fazer uma técnica que você não tem o costume, com alguém tentando impedir que você a execute e não deixando fazer. Ou seja, a arte de lutar é uma coisa muito complicada. Eu penso o seguinte, Carlos, imagina, você tocando violão já é difícil, imagina com alguém tentando te atrapalhar. Então eu penso assim, na luta, na hora que você leva para o sparring, você treinou, você fez lá sozinho, fez com seu colega, ele deixou você fazer, depois ele resistiu um pouquinho, vocês foram para o sparring. Lá ele não vai deixar você fazer, ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Então a luta ela é gradativa. Então se você não tem paciência, que é um dos pilares das artes marciais, você vai julgar aquela técnica sem mesmo antes ter chegado no estágio de poder testar ela efetivamente. Né, exatamente. Então é bom as pessoas entenderem. Tem certos treinos, eu posso treinar uma sequência, uma técnica, até mesmo uma técnica contra vários oponentes, é uma simulação. Aquilo é fundamental para você começar a ter a vivência. Aquilo não vai funcionar se a pessoa resistir, porque você está aprendendo aquela técnica, você está treinando coisas específicas. Para você testar ela, você tem que ter outras técnicas para você usar. Tá? Geralmente, se eu treinei pegada naquele dia, a pessoa já está esperta para aquilo. Eu vou tentar, é fundamental que você tente, porém, às vezes você vai conseguir utilizar aquela técnica daqui a 2 semanas, sendo lá sparring normal e você viu a oportunidade e usou, ok? Isso é fundamental, é um negócio que vai indo. Não tem como eu testar uma técnica, simplesmente eu vou usar essa técnica e você vai resistir, porque não tem como, ele vai saber o que eu vou fazer. Não vai funcionar. Você queima etapas, né? Exatamente. Às vezes a técnica ia servir para você ali, casar com o seu jogo, mas pelo fato de você ter queimado a etapa, você vai falar, não gostei, ou não funciona para mim, ou não encaixa no meu jogo, e você vai deixar de lado uma técnica que podia fazer parte do seu arsenal para frente, né? Pois é, então esse é o processo. Você treina a técnica sem resistência, você repete ela várias vezes, e você treina, você tenta usar ela no sparring. Você falhou, que é o mais provável, acabou de falhar, você vai analisar de preferência junto com o seu professor por que não funcionou, tá? É bom ter em mente, tem sempre 3 motivos para sua técnica não ter funcionado. O primeiro é físico. Às vezes você não está bem condicionado para usar ela, faltou um alongamento, faltou força, tem que usar força sim na hora do condicionamento. Vamos ver, tá? Então, o seu corpo não está preparado para utilizar aquela técnica, então você tem que preparar melhor. Às vezes, o motivo é técnico, foi um erro técnico. Você tem que repetir muitas vezes a técnica para você utilizar ela sem errar. E na hora do vamos ver, você tem que fazer algumas modificações, algumas adaptações, tá? Então, o segundo motivo é técnico. O terceiro é tático. Você usou no timing certo, você usou contra o oponente certo, técnicas diferentes contra oponentes diferentes, né? Então, o terceiro motivo é tático. Às vezes você utiliza a técnica certa no momento errado contra a pessoa errada. Beleza? Isso aí. Outra coisa, pessoal, são aquelas técnicas que são meio difíceis de você colocar à prova.
tá? São técnicas, treinos que a gente faz mais de situação. Um exemplo, um vídeo que a gente tem sobre como se desvencilhar quando a pessoa chega te agarrando por trás. Estrangulamento. Exatamente. Isso não é uma coisa que vai acontecer em uma luta. Uma luta de MMA, por exemplo, a pessoa pode até ir para suas costas, mas ela não vai te abordar com você de costas, entendeu? Então, você treina isso com qual objetivo? Com o objetivo, se você tiver o estímulo de a pessoa chegar por trás, você tem o reflexo pré-condicionado de se defender de tal maneira. Agora, colocar isso à prova já é uma coisa mais difícil. Você pode até se testar com a pessoa com uma resistência maior e tudo mais, mas você não está sendo surpreendido. O principal é isso, você treinar, condicionar um reflexo pré-condicionado, né, para tal estímulo, um estímulo que vai ser fora do ambiente de luta, ok? O resto tudo você treina na luta, no sparring. E o sparring é fundamental, não só para você testar aquelas técnicas com resistência, como a gente diz, como por causa da adrenalina, que tem um papel fundamental, né? Exatamente. Às vezes, mesmo você com uma memória muscular muito boa, com repetições, treinamentos, você na adrenalina, você pode fazer com que isso sofra, com que isso diminua. Por exemplo, um assalto, se alguém vem por trás, uma agressão de rua. Exatamente. Às vezes você é bem treinado, bem condicionado, às vezes você até compete, mas aquele tipo de situação você não tem vivência, você fica tão adrenalizado, ou adrenado, né, que você perde aqueles movimentos que eram tão naturais para você, né? Você fica em choque. Um exemplo é, às vezes você está distraído e atravessa a rua e nota que está vindo um caminhão. Algumas pessoas vão travar, outras pessoas vão ter o reflexo de sair do caminho. Exatamente. Pois é. Então, o sparring na academia é fundamental por conta disso. A pessoa começa a fazer os sparrings, ela vai sentir medo, adrenalina e tudo mais. Ela vai condicionar o corpo a reagir quando está com a adrenalina. Aí aquilo começa a trabalhar a favor dela, vai dar uma força maior, uma velocidade maior, uma concentração maior. Se ela não está acostumada, aí pode ser que sim, pode ser que não. Isso é legal por causa do seguinte: a adrenalina que você tem quando você está fazendo um sparring na academia é uma, porque no sparring você não vai 100%, tá? É uma. A adrenalina que você tem quando você entra numa competição, seja qual for a modalidade, é outra, né? É outro nível. Às vezes a pessoa está acostumada a fazer vários rounds na academia, chega lá na luta, primeiro round ela já está morrendo, porque é outro nível de adrenalina. E a adrenalina, quando você está em risco de vida, é outro nível. Exato. Né? Maior ainda é quando você não está nem preparado psicologicamente para entrar numa luta e a pessoa te aborda do nada. Tá? Então isso é fundamental para você entender os diferentes níveis. Tendo em mente tudo que a gente falou aqui, você que é uma pessoa que acompanha vídeos, procura técnicas, né, online, cabe a você adaptar e direcionar aquilo para qual que é o seu objetivo. Se é melhorar uma técnica competitiva na arte marcial que você faz, aperfeiçoar mais alguma coisa, se você está voltando isso mais pelo lado de defesa pessoal, né, de uma agressão, alguma coisa assim, tá? Então, tem várias técnicas que são comuns aos dois cenários. Assim como tem técnicas que são mais esportivas, que podem ou não funcionar, ou que para serem usadas num cenário de rua tem que ser muito adaptadas, ok? E o que não quer dizer que uma coisa não pode funcionar com a outra. A gente vê o caso da menina que foi assaltada, a lutadora de MMA. Ela não tinha, pelo menos que a gente saiba, treinamento em defesa pessoal específica, mas ela era uma atleta treinada, uma profissional que sabia muito bem usar seus punhos, né? Exatamente. Então, assim, ela tinha adrenalina, tinha controle sobre essa questão da adrenalina que a gente ela falou. soube controlar a adrenalina, né? Não no caso, às vezes ela trouxe a adrenalina do octógono, de ter aquela pressão de lutar em público, ela conseguiu controlar e usar a sua técnica, né, com eficiência, né? O que acontece é que às vezes algumas técnicas mais plásticas, às vezes, ou mais difíceis, são desconsideradas logo de cara. Não só num cenário de autodefesa,
como quando você vai para uma arte marcial mais ampla, né? E o que a pessoa tem que ter em mente que é aquilo, vamos supor que você é de um boxe, de um taekwondo, de uma arte marcial um pouquinho mais específica. Aquilo que você treina, se você repetiu muito e principalmente se você tem vivência naquilo, você competiu, você tem a capacidade de nocautear as pessoas com uma técnica, aquela técnica para você ela é simples. Para uma pessoa que não treina já não é tão assim. Uma queda do judô, para um judoca que treinou aquilo, é simples, não só de executar, como de usar realmente na luta, porque ele já competiu aquilo, ele já sabe ver as aberturas para aquilo. Então, quer dizer que não é uma ciência exata, né, cara? Exatamente. Então, a mente aberta é fundamental aí, você saber usar aquilo que você é bom e não menosprezar às vezes por conta disso. Às vezes as pessoas falam, ah, mas uma queda não funciona para defesa pessoal. Muito pelo contrário, né? Se você está no concreto, você toma o cara te projeta no concreto, possivelmente se você não souber cair, você vai cair muito mal e a luta vai definir por ali. Então, às vezes, o Carlos falou, uma coisa que não é natural para um é natural para outro. Às vezes o cara tem uma facilidade de aplicar um giratório tremenda, né? E numa briga de rua ele pode usar, né? Porque para ele é natural, para ele tá fácil. Assim como uma queda, um judoca e assim por diante, né? Sim, então você tem que considerar o que você é bom, o que você pode jogar trazer para o seu jogo, né? Aquilo que você não é bom, que você não pode trazer para o seu jogo, serve de conhecimento para você até saber o que as pessoas podem jogar contra você, não é? Isso é importante. Mas é interessante que você saiba como adaptar a técnica, porque às vezes você faz uma arte marcial que ela é voltada para o mundo competitivo e você tem as habilidades, tem a coordenação motora, tem a força, tem a velocidade, mas você está fazendo ali esperando algo que vai acontecer, porque você já sabe que dentro daquele jogo de arte marcial ele pode vir com aquelas armas, arsenal. Se não esperar algo de fora Algo de fora. Então o interessante é começar a adaptar a sua arte para fazer uma leitura geral do que pode vir. Ah, na minha arte não vale chute nas pernas, então não vou treinar para sair de chute nas pernas. Eu não preciso trocar chute na perna com alguém que é especialista em chute na perna, mas é interessante que eu saiba o que pode vir de lá. Então esse tipo de consciência aberta é muito interessante para que você possa usar a sua arte marcial com eficiência contra qualquer oponente. Esse seria o ideal, o cenário ideal, né? Pois é, e fechando o que a gente começou o vídeo falando, esse tipo de consciência aberta tem que estar quando você vê uma técnica num vídeo no YouTube e tudo mais. Exatamente. Às vezes a gente já tende a olhar pelo lado negativo e não entender, pô, isso é um treino, isso é um sparring, né? Então, é importante, pessoal, a gente não simplesmente sai na mão, não. Você tem que repetir e repetir várias vezes tudo que você está aprendendo, repetir com o parceiro, deixar o parceiro repetir em você para você vivenciar aquela técnica. E trazer aquilo para o seu mundo, né? Que eu acho que é fundamental. Fundamental. E aí, pessoal, vocês se identificaram com alguma das coisas que a gente falou hoje? Sua arte marcial às vezes já foi menosprezada, ou talvez valha a pena você voltar e ver aquele vídeo de técnica que você achou que não funcionava e olhar com outros olhos. É isso aí, pessoal, interage conosco, deixa aí nos comentários o que você achou, né? O que agregou, o que não agregou. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos aí que são lançados semanalmente, né? Dá o like se você gostou, compartilha com seus colegas se você acha que isso vai acrescentar alguma coisa para eles. E é isso aí. É isso aí. Pode continuar pedindo técnicas, a gente vai atender. E sobre a nossa série, qualquer coisa que você quiser acrescentar, primeiro episódio é sobre o Taekwondo, dê sua opinião, peça técnicas específicas que você quiser e qualquer dúvida que você tem. E até a próxima. Para acompanhar mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal. Link para as nossas redes sociais na descrição do vídeo.